Olá, eu me chamo Ariane Chauspe, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo de Rosário do Sul, da Faculdade da Unipampa. Eu escolhi o tópico 6 para fazer meu trabalho. Por quê? Porque é onde aparece ali como estudo de campo e história de vida. Bom, eu escolhi entrevistar nessa atividade a professora Fabiana, que é a nossa colega no curso, que é a minha colega no. Bom, e por eu conhecer ela, eu me interessei pela história de vida dela e eu decidi que eu queria apresentar para vocês, que eu queria que ela comentasse alguns fatos da vida dela. E aí na atividade tinha que desenvolver cinco perguntas e aí eu fazer um questionário com a professora, né? E aí eu desenvolvi 5 perguntas que ela iria ter que responder. Então eu entrei em contato com ela e aí fui até a casa dela para fazer a entrevista. Então, por forma de áudio, eu gravei a entrevista e fiz. Bom, a entrevista foi realizada no dia 23 de setembro, na casa mesmo da Fabiana, que ela mora aqui perto da minha casa, então facilitou bastante. Eu optei por escolher ela porque eu acredito que a história dela é assim, muito importante, de superação mesmo, porque ela tem 4 filhos grandes já e ela se formou muito cedo no magistério, que ela terminou o colégio junto com o magistério já na escola onde ela estudava. E ela sempre, ela mostra muito essa paixão por alfabetização, por ensinar. A primeira pergunta do questionário foi: onde você nasceu e como foi sua infância e juventude? Onde a colega Fabiana falou que a sua infância foi perfeita. Assim, ela não tem o que reclamar, porque ela, assim, ela teve várias brincadeiras, pular corda, pega-pega, pique-esconde, tipo, todas essas brincadeiras na rua, dentro de casa, com jogos, assim, ó. Ela acredita que foi perfeita a infância dela. A segunda pergunta foi: na sua infância e juventude, você teve contato com a educação? Então, ela respondeu que sim, que ela sempre teve contato com a educação. Por quê? Porque quando ela era mais jovem, na época da escola e tudo, ela tinha as amigas dela e as amigas dela tinham irmãs pequenas, entrando recém no meio educacional, então entrando no pré, entrando na pré-escola. Então, nessa fase aí, elas ajudavam as irmãs das irmãs, desculpa, as irmãs das amigas a se alfabetizarem. Então, no caso, ela ajudava as irmãs das amigas dela na parte da alfabetização, na parte do letramento. Então, elas acabavam entrando no primeiro ano, no caso, hoje, né, antigamente era a primeira série, né? Já alfabetizadas, já sabiam ler, o que facilitava um monte para as crianças na época, né? Então, isso aí foi que ela disse que sempre teve contato, porque ela sempre gostou de ajudar as irmãs das amigas. Então, isso aí para ela foi sensacional, assim. Então, isso para ela era magnífico na época, alfabetizar uma criança. Então, para ela foi extremamente importante. A terceira pergunta era: como você se conscientizou que deveria seguir essa profissão? Bom, ela disse que quando ela estudava na escola, no ensino médio, vamos supor, que na escola dela ela já tinha o magistério incluído no ensino médio. Então ela não pensou 2 vezes em optar em seguir essa profissão, que ela gostava e aí ela já resolveu seguir em frente. Bom, a quarta pergunta era se ela tinha apoio dos familiares. Ela disse que sim, que sempre teve apoio dos seus pais, das suas tias, sempre estiveram presentes e sempre apoiaram muito ela nesse caminho que ela decidiu seguir. A quinta pergunta foi: quais foram as suas principais dificuldades em seguir essa área? Bom, ela disse que a dificuldade que ela teve foi logo após ter completado o ensino médio, o magistério, como na época falado,
que era assim, concreto que toda pessoa, professor no caso, tivesse terminado o magistério, teria que lecionar em zona rural. Ou seja, para que no futuro o seu cargo fosse importante ou fosse considerado uma pessoa, um exemplo de professor, no caso, tinha que lecionar na zona rural. Então, para ter nome, para também ser uma professora importante na cidade, no caso, aqui na nossa cidade, ela foi. E aí ela acabou lecionando de 3 a 4 anos na zona rural. Então, essa foi a principal dificuldade que ela teve. A sexta foi quais cursos ao longo do seu desenvolver profissional foram os mais importantes. Bom, ela optou por escolher o curso de educação especial, que foi onde ela disse que para ela apresentou uma visão mais ampla das crianças, clarear mais a sua visão profissão. A sétima pergunta foram qual era a sua área trabalhada hoje? Qual era a sua profissão e qual era a área que ela atuava? Bom, então ela explicou que ela trabalhava numa escola de zona rural, que também atendia a zona urbana, que era uma zona rural urbana, que se localizava no meio, e que atendia o terceiro ano, e que as principais dificuldades era atender a diversidade da turma. Ou seja, hoje eles são mais concentrados, mais disciplinados, mais organizados, e essa é a grande dificuldade dela, porque ela tem que atender todos, tem que fazer com que eles evoluam o seu aprendizado. Então, ela detectou esse processo aí da diversidade mais dificultoso assim para ela na área educacional hoje. Bom, e a oitava e última pergunta foi quais fatos foram mais marcantes ao longo da sua jornada, de vida. Bom, ela colocou que os fatos mais marcantes foram a apresentação de trabalho e a elaboração de trabalho na época da sua formação. Por quê? Porque antes a gente tinha que procurar em livros, tinha que realmente estudar e pôr em prática aquilo que era imposto pelas instituições de ensino. Hoje a gente pode chegar ali, colocar na internet e já ter um resumo daquilo, já ter diretamente o que a gente quer. Mas antes não era assim, a gente tinha que ler vários livros, fazer tudo à mão, escrito, hoje é digitado. Então essa evolução para ela foi o mais marcante, assim. Era esse o meu trabalho, eu queria agradecer. Então eu achei muito importante ter feito essa atividade com a Fabiana, por ela trazer para nós os seus conhecimentos. Muito obrigada e era isso.